Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Senhor Deus Pai, nesse último tempo onde o Senhor Deus planejou, nesse último tempo, realmente dentre muitas pessoas, o Senhor nos chamou e nos salvou. E fez com que nós pudéssemos ter a esperança e a vontade eterna diante do Senhor Deus, para darmos somente glórias e agradecimentos ao Senhor Deus. Senhor, nesse último tempo, nós que fomos salvos pelo sangue precioso do Senhor, nós agora estamos juntos com o Senhor, compartilhando e louvando esse amor do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, estando junto com o Senhor nesse rebanho santo, em uma comunhão. Senhor Deus, esse tempo, nós cremos que o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está cuidando de cada um de nós individualmente. E através da mão milagrosa do Senhor que possa estar nos sustentando. E que nossas fraquezas possam ser guardadas pelo Senhor. Que nesse último tempo que nós possamos viver pela vontade e glória do Senhor Deus. E para isso que o Senhor nos permita a graça, a palavra, o poder realmente nos permitir para que nós podamos fartar desses aspectos. Senhor, nesse tempo, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar aqui, aqueles que estiverem doentes, Senhor Deus, possa restaurar a saúde. Aqueles que estiverem em tentações nos corações, aqueles que estiverem em situações difíceis, que o Senhor Deus possa resolver rápido o problema deles e permitir a graça necessária para cada um, para que nenhum se perca. Lá longe, no mundo afora, existem muitas pessoas, irmãos e irmãs que estão defendendo a fé para pregar o seu Evangelho. Senhor, através da sua mão, do seu Evangelho, que o Senhor possa estar sustentando esses países. E que o Senhor possa realmente permitir graça para que nós possamos dar glória ao Senhor Deus nesse tempo tão difícil. Testemunhando a palavra do Senhor Deus. E assim que muitos realmente discípulos possam ser conduzidos realmente pela sua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Nesse tempo agora, que o Senhor nos permita a palavra necessária para cada um de nós, que nos mostre o que é necessário ser feito. Senhor, nesse tempo agora também, o Senhor fez com que nós pudéssemos ser acordados pela sua palavra. E nesse último tempo, nosso coração, nossa vida, realmente por estar protegendo essa vontade do Senhor Deus, nós podemos realmente dar glória ao Senhor Deus, e para isso é necessária a sua condução. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia. João, capítulo 20. Palavra de João, capítulo 20. João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 23. João, capítulo 20, do versículo 19 até o 23, eu irei ler. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Até aqui. Toda a criação cresce e chega no momento onde ele realmente revive.
na primavera, onde parecia que aquela grama, as árvores que estavam morrendo, elas começam a ter as folhas e começam a crescer. E no verão começam a se ter os frutos e começam a amadurecer. E no outono, os frutos são colhidos. Nós cristãos recebemos a salvação, como o Senhor ele já disse. Já disse, levantai o olho e olhai para o campo, que já está próximo à colheita. Este mundo é como um campo do Senhor, que já está bem próximo da colheita diante do Senhor Deus, onde tem os alimentos que o Senhor Deus cria. Então o Senhor ele está juntando frutos espirituais, alimentações que entrarão no céu. Em Mateus capítulo 3, o João Batista ele disse: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele disse dessa maneira: quando acaba o tempo da colheita, então o trigo ele é separado da palha. O trigo é guardado no celeiro e a palha ela é queimada. Então, como João Batista ele já disse, ele está falando sobre os frutos para entrar no reino dos céus, que seria o trigo, e a palha é uma pessoa que está vivendo normalmente. Então, como a palavra que nós já conhecemos em Salmos 49, versículo 20, o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Os animais, quando eles morrem, por aí acaba. O animal, eles têm somente a carne e a alma e retorna para a terra, mas o ser humano, a terra volta, a carne voltará para a terra, mas o espírito retornará para o Senhor. Então, conforme essa palavra do Senhor, quando retornarem para diante do Senhor Deus, receberão o julgamento. E algumas pessoas, como está em Mateus capítulo 25, receberão a bênção diante do meu Pai. Então realmente somos bem-aventurados que receberão realmente o reino do Senhor Deus preparado a todos. E todos aqueles que estiverem à esquerda, eles apartarão do Senhor e serão levados realmente para o fogo eterno, separado para o diabo e seus anjos. Então realmente está dividido entre pessoas que irão para o céu eterno diante do Senhor Deus e pessoas que irão para o inferno. Nesse tempo agora o Evangelho já foi pregado por todo o mundo. E nesse último tempo a colheita ela já está pronta, que é o fim do mundo. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele fala: quando o Evangelho for pregado por todo o mundo, chegará ao fim. Então esse evangelho que começou em Jerusalém, desde o Senhor, desde o momento que o Senhor Jesus ele começou a pregar aos seus discípulos, os discípulos não conseguiam crer de verdade. Mas desde o momento que o evangelho realmente fosse pregado de Jerusalém até o fim, o Senhor já havia profetizado o que aconteceria. Então esse evangelho ela vai ser espalhado por todo o mundo para ser pregado para todas as nações deste mundo. Então para ser pregado para todas as nações do mundo, o evangelho, a Bíblia precisa ser traduzida. Então, o Antigo Testamento ela estava escrito em hebraico e o Novo Testamento estava escrito em grego, mas entrando realmente no período de ouro, realmente através da universalidade deste mundo, a globalização, cada momento mais, essa Bíblia ela foi traduzida em mais de 3.000 línguas para todo o mundo. Então já apareceu nos jornais. Então, ter traduzida para 3.300 línguas. Quer dizer que foram traduzidos em todos os idiomas que davam para ser traduzidos. Então, agora, não tem como dar uma desculpa dizendo que não ouviu a palavra ou não conhecia da palavra. Então, porque realmente, através da tradução, realmente através da informação, da tecnologia, está sendo espalhada a palavra por todo mundo. Então, como o Senhor ele já disse nesse último tempo, nós estamos vivendo nesse tempo. O Senhor que ele veio pela primeira vez agora,
Ele veio para semear, mas o Senhor que ele está retornando, ele veio para realmente recolher os frutos das sementes que ele plantou. E realmente ele irá separar entre trigo e palha. Então, realmente, a palha, ela vive como as pessoas normais do mundo. Mas, diante do Senhor Deus, eles são como animais que não sabem sobre o Senhor Deus e não sabem os problemas espirituais. Então, já que eles não sabem, não tem nenhum preparo do espírito deles, a palha estará no fogo eterno que nunca se apaga. Então, o Senhor ele já disse isso para nós. Então, a pessoa que recebeu a salvação, ela realmente será levada como trigo para realmente os celeiros dos céus. Realmente nessa colheita diante do Senhor Deus, quando o Senhor ele estiver retornando para este mundo, nós sabemos que o tempo, realmente os sinais já estão muito próximos. Então o Senhor ele veio a este mundo para salvar os pecadores. As pessoas que receberam a salvação, as pessoas que não receberam a salvação, elas estão vindo neste mundo realmente sem ter a salvação. E as pessoas que receberam a salvação, realmente elas precisam pregar esse evangelho para que muitas pessoas possam receber a salvação. Nós sabemos que esse é o motivo de estarem vivos neste mundo. Então, nesse último tempo, o trabalho que nós temos para fazer realmente são duas grandes coisas. Uma primeira coisa, realmente no retorno do Senhor. Eu sem nenhuma vergonha, eu preciso estar diante do Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação, ela estará diante do Senhor, mas realmente ela não poderá ter máculas, realmente manchas, para receber realmente vergonha, castigo diante do Senhor Deus. É necessário esforçar para que isso aconteça. Realmente após receber a salvação, realmente eu preciso ver o problema de como eu vivi diante do Senhor. Então quando eu me encontrar com o Senhor, realmente essa forma que eu me encontrarei com o Senhor, eu acredito que cada um será diferente. Então, para algumas pessoas, o Senhor irá permitir realmente a honra e todo o elogio, e algumas pessoas podem receber o castigo e a vergonha. Então, é por isso que nós todos, diante do Senhor, precisamos desejar receber a glória diante do Senhor Deus, sem nenhuma vergonha, ser bem estabelecidos, realmente com a nossa vivência e coração bem preparado para diante do Senhor Deus. Realmente a nossa vivência, ela possa ser realmente correta diante do Senhor Deus, bem arrumada. Eu penso dessa maneira. Então, quando o dia do casamento está bem próximo, a noiva, ela realmente sempre prepara sua alma, seu corpo. Assim como o noivo, realmente ele é bem preparado também. A noiva, ela sem nenhuma mancha, mácula, ela realmente precisa se esforçar para estar próxima ao lado, realmente preparada ao lado desse noivo. Então nós também somos como noivas que estamos realmente nos preparando pelo Senhor que ele está retornando. Então, realmente como o Apocalipse já disse, o Senhor quando ele retornar, ele será realmente como se fosse a cerimônia, realmente a comemoração do Cordeiro. Então realmente nós fala que realmente a noiva, ela está vestida realmente do vestido branco e limpo. Realmente isso são as obras realmente daqueles que são salvos, dos santos. Então realmente o Senhor ele nos vestiu uma roupa limpa, branca para nós, depois recebemos a salvação. Então nós devemos viver obedecendo a palavra do Senhor Deus para não sujarmos essa veste limpa. Realmente ter uma veste brilhosa, realmente limpa, realmente maravilhosa, realmente uma nova veste branca. Então realmente as boas obras dos santos. Então nós como cristãos, todas as coisas que realmente não são adequadas, nós devemos largar. Então assim como uma pessoa que lava essa roupa todos os dias é bem-aventurada, então nós sempre precisamos realmente renovar, purificar o nosso coração e nosso pensamento. Então realmente não importa quando o Senhor ele vier, nós sempre precisamos estar preparados para estarmos diante do Senhor sem nenhuma vergonha, estarmos preparados com realmente todo o coração. E também mais uma coisa, as pessoas que realmente, muitas pessoas que não receberam a salvação, realmente existe a nossa responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Como aparece em Salmo 118, versículo 17, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então uma pessoa que recebeu a salvação, a qualquer momento, quando ela estiver diante do Senhor Deus, ela retornará. É por isso que em Salmo 106, realmente a morte do santo é precioso diante do Senhor Deus. Então as pessoas quando elas morrem, elas têm medo da morte, elas pensam que a morte realmente é algo realmente muito infeliz. Mas ao ver do Senhor Deus, uma pessoa, realmente um santo que recebeu a salvação, a morte do santo, realmente quer dizer que acabou todo o sofrimento deste mundo, realmente chegou a paz, a glória do Senhor Deus. Então o Senhor Deus realmente ele veio de forma preciosa.
Em Apocalipse capítulo 14. Realmente dentro do Senhor, aqueles que morrem pelo Senhor são bem-aventurados. O Espírito Santo disse realmente, pela verdade, acabará realmente esse esforço e descansará. Realmente a glória do Senhor o seguirá. Então, como essa palavra, realmente as pessoas que morreram dentro do Senhor são bem-aventurados. Aqueles que viveram pelo Senhor, realmente eles acabaram com todo o esforço. Eles estão realmente na paz junto com o Senhor. Então, realmente as pessoas que receberam a salvação, realmente quando morrerem elas vão para diante do Senhor. Então, realmente as pessoas realmente que receberam a salvação também podem ter medo da morte. Então, mas realmente esses são os pensamentos da carne ainda. O apóstolo Paulo, ele desejava muito ir logo diante do Senhor. Nós não sabemos quanto ele desejava isso. Porque realmente todos os poderes, todo realmente o sofrimento deste mundo acabaram. E ele agora poderia entrar na paz e glória do Senhor Deus. É por isso que às vezes eu realmente falo essas palavras. Realmente viver um dia curto neste mundo é um dia realmente mais longo nos céus. Então realmente se viver um dia longo realmente no mundo é melhor do que viver um dia longo nos céus? Então realmente quando nós formos para os céus, nós iremos pensar, mas por que eu não vim logo para cá? Então, mas enquanto vivemos neste mundo, nós ainda temos esse pensamento. Realmente precisamos viver um pouco mais. Mas tem realmente um motivo de por que nós devemos viver um pouco mais neste mundo. Realmente nós vivemos um pouco mais neste mundo porque tem alguns desejos, fazer tudo o que nós queremos. Realmente nós vivemos para isso no mundo? Não, não é isso. Realmente o cristão, ele não morrer, ele viver um pouco mais, realmente tem um motivo. E esse motivo é que o restante da vida dele possa viver pela vontade e glória do Senhor Deus. É a chance que o Senhor Deus ele permite. E da mesma maneira, realmente, mais um objetivo é que o Senhor Deus realmente permite a graça para que nós possamos pregar o Evangelho para mais outros espíritos. Então eu não morrerei, mas realmente contarei as obras do Senhor. Então realmente em Salmos fala, todos aqueles que temeis o Senhor, venham ouvir realmente as palavras do Senhor. Eu contarei todas as obras do Senhor, realmente tudo o que Ele fez pelo meu espírito. Realmente o Espírito do Senhor realmente fez com que realmente o Filho do Senhor Deus viesse a este mundo, realmente morresse na cruz e derramasse seu sangue precioso e vencesse o lei do pecado e da morte, e realmente ressuscitou por causa dos nossos pecados que foram lavados. Então nós devemos anunciar essa verdade. Então, ao nosso redor ainda existem muitos espíritos que não receberam a salvação, que estão indo para o inferno. Então, realmente, com certeza eles não sabem de nada. Porque eles vivem para as coisas que apodrecerão e queimarão neste mundo. Sem esperança nenhuma, realmente estão depositando seu tempo. Então, para eles é necessária a vida, a palavra, a esperança do Senhor Deus. Realmente é necessário pregarmos esse evangelho a eles. Nós sempre estamos evangelizando, nós sempre nos esforçamos para isso. Realmente toda a igreja, realmente todo o mundo, realmente onde nós estamos pregando o evangelho para todos os países, realmente eles têm esse acampamento de verão, realmente esse retiro de verão. Realmente todas as pessoas que trabalham, elas precisam tirar realmente as férias deles. Não realmente como as pessoas do mundo que estão realmente tirando as férias para viajar com a família para bem longe. Mas sim, realmente esse tempo tão precioso, utilizar para pregar o Evangelho. Então nós sempre precisamos estar nos preparando, precisamos estar nos organizando, precisamos estar orando para isso. Então é por isso que nós, no acampamento de verão, realmente todas as igrejas do país, realmente eles se unem realmente para estarem juntos orando. Realmente acontecer o trabalho onde muitas pessoas receberão a salvação. É por isso que cada momento nós aumentamos realmente o tamanho do nosso local de acampamento. Nós realmente nos esforçamos completamente para estarmos juntos pregando o Evangelho. Realmente todas as igrejas estão pregando o Evangelho. Mas realmente toda a igreja, realmente todo o país, eles se unem e fazem esse acampamento. Realmente nós sabemos que esse é o grande trabalho feito diante do Senhor Deus. Então, no dia do acampamento, realmente muitas pessoas, para serem evangelizadas, é necessário ser organizado e preparado. Então, o acampamento de verão está bem próximo. Já não falta nem quase um mês. Já não falta muito tempo. Então, mas hoje também, realmente, muitas pessoas, elas estão realmente já no local de acampamento, se esforçando, os irmãos e irmãs. Então, se eu vendo que alguns lugares estão vazios, eu percebo que muitos irmãos foram para lá.
realmente muitos irmãos de todo o país, realmente para estarem próximos a esse retiro de verão, eles têm muito que preparar. Então, porque são muitas pessoas que de uma vez se reúnem naquele local. Então, eles sempre estão se preparando logo, eles realmente estão orando e preparando para as pessoas que precisam realmente ser evangelizadas, fazendo todo esse planejamento. Então, é necessário realmente preparar, realmente já organizar desde antes para que isso se torne um sucesso. É por isso que nós, realmente, para esse trabalho que estamos evangelizando, nós nos esforçamos completamente. Então, realmente, que possa acontecer o trabalho grande do Senhor Deus para que muitas pessoas realmente possam receber a salvação. E que isso se torne realmente mais um momento onde possa se tornar uma de grande felicidade e glória diante do Senhor Deus. Então, é por isso que hoje eu gostaria de pregar sobre a evangelização. Então, desde Gênesis até o Novo Testamento, realmente Apocalipse, todo o tema da Bíblia é mostrando que realmente através do Senhor Jesus, todas as pessoas realmente, eles são o povo santo do Senhor, que realmente receberão a salvação e irão para os céus. Esse é todo o trabalho e planejamento do Senhor Deus. É por isso que em João ele fala que realmente nós devemos estar buscando na palavra, realmente na Bíblia, porque essa Bíblia, tudo que ele testemunhará para mim é a vontade do Senhor Deus. Realmente todo o Antigo Testamento e Novo Testamento diante do Senhor são aqueles que testificam sobre o Senhor Jesus. Então realmente através do Senhor Jesus realmente será salvos realmente todas as pessoas, e realmente eles irão para diante do reino do Senhor Deus. E através desse trabalho, o Senhor Deus ele também trabalha. Então, realmente, quando esse trabalho do Senhor Deus também terminar, realmente toda a nação que irá para os céus for preparada, o Senhor Deus não tem mais motivos de deixar esse mundo aqui. É por isso que toda a história da humanidade cessará. Quando o Evangelho for pregado por todo o mundo, então chegará ao fim. Então, da mesma maneira, realmente, quando todo o povo do Senhor que irá entrar nos céus, se estiver preparado, o Senhor acabará com o seu trabalho. É da mesma maneira. Então, nesse último tempo, nós realmente sabemos que estamos vivendo neste último tempo com o Senhor. Nós não devemos esquecer realmente qual é o trabalho do cristão. Realmente, a pessoa quando ela perde o motivo da vida delas, realmente não está certo. Tá? As pessoas do mundo, realmente, quais serão os motivos de eles viverem neste mundo? Realmente ganhar muito dinheiro, viver numa casa boa, realmente viver comendo bem. Mas daqui a alguns anos, realmente, elas vão morrer assim. E isso é realmente uma coisa bem insensata. Então, em Lucas, capítulo 12, realmente um rico, ele juntou muitas riquezas. Ele falou, já que eu juntei tudo na minha vida, agora meu espírito, ele comerá, viverá e vamos nos divertir, alegrar. Mas o Senhor disse, realmente, ó insensato, hoje mesmo, na sua noite, eu buscarei a sua alma. Então, realmente, tudo que preparaste se tornará seu. Então, realmente, as pessoas, eles ajuntam por causa dessa carne que irá morrer, mas não pelo Senhor. Realmente que é o Senhor de todo o universo do céu e do inferno. O Steve Jobs também, com 57 anos, ele morreu de câncer. Da mesma maneira, quando ele estava morrendo também, e quando ele estava realmente internado, ele disse que o homem realmente está vivendo somente, realmente depositando seu tempo para ganhar dinheiro, viverá torto como ele. Realmente, ele diz que toda a vida dele é como uma pessoa realmente insensata, torta, uma vida totalmente errada. Então, as pessoas realmente juntarem todas as coisas de comer e viver, achar que está tudo preparado. O Steve Jobs disse isso. Realmente, o homem, ele realmente é necessário ter o dinheiro que somente viver sem fome. Realmente, ele precisa fazer coisas mais realmente agradáveis do que você juntar o dinheiro para a sua carne. Então, como realmente o apóstolo Paulo disse, realmente se nós já temos o que comer e beber, realmente nós já precisamos estar satisfeitos. E depois, além disso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos preparar para entrarmos no reino do Senhor Deus, porque isso é um trabalho bem grande. Então, mas realmente por causa do Espírito dele, o Espírito que irá entrar no reino do Senhor Deus, por causa disso ele não conseguiu preparar nada. É por isso que o Steve Jobs disse que ele viveu errado. Realmente todo o dinheiro que ele preparou não pode levar nada disso. Há pouco tempo atrás, realmente, como em Salmos 49, como nós havíamos realmente meditado para a palavra de domingo, realmente
não podemos levar nada realmente que é preparado por nós pela nossa carne. Nós não poderemos levar nada no futuro. Então, mas realmente a nossa cobiça realmente pensa como se nós iríamos viver milhares de anos e estamos reunindo sem parar. Realmente, como isso é insensato? Então, o cristão, realmente as pessoas do mundo, realmente não importa o que eles façam, realmente não precisa perder o seu coração para essas coisas. A vida do cristão, o objetivo dele realmente não deve ter essas coisas. Algumas pessoas, elas querem ter algum espaço realmente na política, vive o resto da vida, gasta todo o tempo por causa disso. E isso também é realmente um jeito muito insensato de se viver. Então realmente agora é exata o nosso objetivo de vida. Realmente o Senhor Deus nos deu o motivo exato de como é que devemos viver. Realmente a nossa vivência realmente é correta diante do Senhor. Realmente é única que nós estamos preparados, cooperativo. Realmente qual é o trabalho do cristão? Qual é a verdadeira vivência do cristão? Agora isso, nós realmente se vivemos esquecendo sobre essa parte. Quando o Senhor Deus vier, realmente Ele nos verá como aquele que está morto. Realmente esse microfone, ele amplia essa voz para que muitas outras pessoas realmente possam ouvir. Realmente é uma máquina, um instrumento feito para espalhar esse som. Então, mas se o microfone não consegue fazer o trabalho dele, realmente, se nenhum som realmente é espalhado pelo salão, realmente tem que jogar fora, no lixo, porque não está funcionando. O carro, realmente ele foi feito para se locomover, realmente como transporte para bem longe. Mas se ele não funciona, quer dizer que realmente ele é jogado fora no lixão. Então, realmente tudo... Realmente, até celular, se não conseguir utilizar, do que você está com o celular na sua mão? É preciso jogar fora. Então, todas essas coisas realmente tem um objetivo. Mas se perde o objetivo, ele se torna realmente sem valor. Então, realmente, será que um cristão ele pode se tornar realmente um instrumento sem valor largado no lixão? Realmente, isso é errado. Então, realmente, o Senhor Deus nos permitiu uma esperança eterna, mas também nos permitiu realmente um objetivo correto. Nós não devemos perder esse objetivo do Senhor Deus. Então, realmente, das palavras que nós lemos, realmente o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz e realmente depois de 3 dias Ele ressuscitou. E durante 40 dias, o Senhor Jesus que ressuscitou, e realmente diante de várias outras pessoas também, realmente Ele manifestou. Em Atos capítulo 1, realmente fala que o Senhor Jesus, após Ele ressuscitar durante 40 dias, Ele realmente manifestou toda a sua obra, realmente falou sobre todo o reino do Senhor Deus para os discípulos. Esse Senhor Jesus que ressuscitou, realmente Ele não sumiu como uma fumaça, dissipou no ar, mas sim durante 40 dias. O Senhor Jesus que ressuscitou, realmente Ele podia aparecer e desaparecer. Então, realmente eles deixaram a porta trancada, realmente o Senhor... Ele realmente atravessou naquela porta, realmente surgiu diante deles. Realmente era um corpo espiritual. Realmente todos os discípulos afastados do Senhor realmente procurou cada um deles e os reuniu novamente. O Tomé, primeiramente, quando o Senhor Jesus passou, quando ele saiu daquele lugar, eles falaram, nós vimos o Senhor Jesus que ressuscitou. Jesus que morreu, ele ressuscitou, porque ele já disse realmente várias vezes que ressuscitaria depois de 3 dias, mas os discípulos não conseguiam compreender isso. Mas depois que o Senhor Jesus ressuscitou, eles falaram, nossa, o Senhor realmente ressuscitou como ele disse. Nós vimos esse Senhor que ressuscitou, mas o que Tomé disse? Ele falou, tocaram em suas feridas? Ele falou, não. Então ele falou, vocês precisavam tocar nas feridas, realmente dá somente para ver? Ele falou, eu não creio se eu não tocar nas feridas. Depois de 7 dias, o Senhor Jesus apareceu novamente, ressurgiu na frente dele e disse, realmente, tocai nas minhas feridas. Mexeu realmente colocou o dedo realmente nas costelas do Senhor que foi furado, realmente nas mãos, realmente nos braços onde havia realmente os pregos. Então Tomé, ele conseguiu crer. Então ele disse, Senhor realmente o meu Senhor é o meu Deus. Realmente viu, ouviu e tocou. Não foi realmente ou 2 dias, realmente foi durante 40 anos. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele realmente morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou. Depois de 3 dias ele ressuscitou realmente para a nossa justificação. E depois o Senhor
após a sua ressurreição. Realmente, ele se manifestou diante de 500 irmãos ao mesmo tempo. Então, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 15, aparece essa parte. E também no final, realmente, ele fala que esse Senhor, ele realmente se manifestou a mim, que eu realmente era perdido também, que era o apóstolo Paulo. Então, realmente, apóstolo Paulo que perseguia o Senhor, realmente o Saulo, que perseguia para matar todos aqueles que criam em Senhor Jesus. O Senhor Jesus surgiu na frente dele e o salvou. E realmente o transformou num apóstolo diante do Senhor. Então agora esse Senhor Jesus que ressuscitou, realmente manifestou, e durante 40 dias, ele manifestou diante de todos os discípulos. E ele se manifestou na frente de 500 realmente, ao mesmo tempo. E depois por fim, realmente onde muitos observavam o Senhor no Monte das Oliveiras, ele foi levado para os céus. Foi arrebatado. E também realmente esse Senhor Jesus, realmente todas essas palavras foram escritas após o Senhor Jesus realmente ter ressuscitado e ter contado para todos os discípulos. Então, João capítulo 20, versículo 19, eu irei novamente. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. Então, o Senhor Jesus, que ressuscitou, realmente, os discípulos trancaram as portas, tinham medo dos judeus, eles estavam escondidos. Mas, realmente, por causa das vozes das mulheres, realmente, que diziam que viram o Senhor Jesus, os discípulos não conseguiam crer. Realmente, o Senhor Jesus apareceu nessa casa e disse, realmente, paz seja convosco. O Senhor Jesus mostrou toda a ferida, realmente, ao seu lado e nos seus braços, e disse, paz seja convosco. Então, esse Senhor Jesus, realmente, ele se manifestou, realmente contou a verdade, realmente, de ele ter ressuscitado para os discípulos. E a palavra que ele disse, que está no versículo 22, versículo 21, vamos ler todos juntos. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, realmente, paz seja convosco. Então, essa palavra, se olharmos em Isaías capítulo 57, realmente para o filho do maligno não existe paz. Realmente, para o pecador que se afastou do Senhor Jesus, como ele terá paz? Realmente terá o julgamento eterno, o castigo diante do Senhor Deus. Para essas pessoas com tal destino, eles não têm a paz verdadeira. Então, mas, o Senhor Jesus, ele, realmente, todo o pecado do mundo, o Senhor realmente teve nas suas costas. E realmente ele acabou com todo o pecado. E realmente ele venceu da lei da morte também, que veio através do pecado. E todos os problemas do pecado e da morte realmente foram resolvidos. É por isso que agora existe paz convosco. Realmente essa paz é a paz do Espírito. Realmente paz eterna. Então, realmente o Senhor disse 2 vezes a eles que paz seja convosco. Esse Senhor Jesus que ressuscitou, realmente, se crer nesse Senhor, realmente eles podem escapar de toda realmente a tristeza, o medo, realmente o desespero. Porque pode ter a paz realmente completa no coração de poder entrar no reino do Senhor Deus, a esperança. Realmente o Senhor disse, paz seja convosco. Realmente vós, por causa dos seus pecados, eu realmente sofri, eu fui realmente machucado, eu realmente agora fiz tudo isso no seu lugar para você não receber o julgamento. Então agora que aqueles que morreram por mim realmente não receberão o julgamento. Então o Senhor realmente ele está dizendo que assim existe a paz. Então realmente como ele disse, realmente como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Realmente como o Pai me enviou. Realmente o Senhor, o Criador, Deus de todas as coisas, realmente ele enviou o seu Filho unigênito, realmente como formato de homem para este mundo. Por que será que ele enviou para este mundo? Em João capítulo 6, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, qual será essa vontade do Pai? Então, se olharmos em Mateus capítulo 26, Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, um dia antes, ele quando estava no Monte das Oliveiras orando,
E disse: Senhor Deus, Pai, faça a sua vontade, não a minha. O Senhor Jesus estava com a nossa carne também. É por isso que ele sentia todo o sofrimento, realmente toda a tristeza, toda realmente vergonha nos céus. E realmente que pode ter neste mundo. E o Senhor, ele não desejava recebê-lo. É por isso que ele diz realmente: Pai, se poder passar esse cálice de mim. Então, realmente, o Senhor Jesus, se ele não bebesse esse cálice e passasse, então nós todos iríamos bebê-lo e iríamos para o inferno. Mas o que o Senhor Jesus disse? Faça a vontade do Pai. Então, fazer conforme a vontade do Senhor Deus. E o Senhor ouviu essa realmente a vontade do Senhor Jesus, e assim nós conseguimos a vida eterna, como aparece em Hebreus. Então, realmente, o Senhor Jesus, que não tinha pecado, realmente se fez pecado por nós com essa carne, realmente colocou todo o pecado nas nossas costas, e ele, como propiciação pelos nossos pecados, ele veio para morrer. Nós olhamos em 1 João, capítulo 3, e o Senhor Jesus, ele veio a este mundo manifestado para acabar com o nosso pecado, porque nele não há pecado. Então, o Senhor Jesus, que não tem pecado, ele veio com o corpo de homem para este mundo, para acabar com os pecados. Realmente, como deve apagar nossos pecados? Realmente precisa morrer. Realmente, perdão, realmente o salário do pecado é a morte. Então, o Senhor Santo, que não tem pecado, ele precisa morrer pelos pecadores. Então, Isaías capítulo 53, versículo 6, o Senhor, ele realmente passou todo o peso do pecado para o Senhor Jesus. Todo o pecado do rebanho, realmente deste mundo todo, realmente eu, vocês, todos, o pecado foi dado para o Senhor Jesus. O Filho unigênito do Senhor Deus, ele levou todos os pecados na costa como o Cordeiro do Senhor Deus. E realmente todas realmente as feridas, realmente por causa de nossas iniquidades. Ele realmente foi chicoteado e realmente perdeu a paz por causa de nossas iniquidades. Então, realmente, todo aquele pecado que realmente os homens cometeram neste mundo, o Senhor Jesus recebeu. Então, realmente, nosso pecado realmente feriu o Senhor Jesus e espetou o Senhor Jesus e o matou. Então, pelos nossos pecados, realmente houve o julgamento justo do Senhor Deus sobre o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, por ter sido chicoteado, nós fomos sarados. Então, o Senhor Jesus, que está levando o pecado do mundo, indo para a cruz, ele, por ter morrido na cruz, realmente em João capítulo 3, ele realmente fala que aí está tudo consumado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12 também, ele realmente em uma única vez, realmente de uma vez, para sempre, realmente deu essa propiciação pelos nossos pecados e sentou à destra do Senhor. Realmente ele fez a remissão eterna, ele fez realmente o lavamento dos pecados eterno. Então é por isso que o Senhor Jesus ele veio. É por isso que em 2 Coríntios ele fala que realmente um homem morreu por todos, e assim todos morreram. Então realmente uma pessoa morreu por todos. 2 Coríntios capítulo 5. O Senhor, ele realmente enviou o Senhor que não sabia pecado, mas que se fez pecado por nós. Então, realmente, ele parece que se torna justiça dentro do Senhor. Então, o Senhor ele levou os nossos pecados. Então, o Senhor Jesus, que não tinha pecado nenhum, se tornou realmente um grande pedaço de carne. Realmente, quer dizer que o Senhor Jesus, ele recebeu o julgamento realmente por causa do nosso pecado. Então, realmente, o nosso pecado foi dado para o Senhor Jesus, que foi julgado e foi morto. Realmente, o Senhor Jesus, ele reviveu por causa da nossa justificação. E assim, realmente, nosso destino com o Senhor Jesus foi trocado. Então, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele, como justo, realmente morreu por aqueles que são imundos. Então, realmente, para nos conduzir diante do Senhor Deus. O justo realmente tem morrido por causa de um pecador. Ele realmente morreu por aquele que é imundo. Realmente, o Senhor, para nos levar para o reino do Senhor Deus. Então, essa é o trabalho, a vontade do Senhor. Então, o Senhor enviou a mim. Então, em João capítulo 5, versículo 17, realmente, como o Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então, em João capítulo 5, versículo 21, realmente o Pai, ele, como vivifica os mortos, ele ainda vivifica aqueles que o quer. Então, o trabalho que o Senhor Deus ele faz, por causa daquele trabalho ele veio a este mundo, é o trabalho de vivificar aqueles que estão mortos, mas realmente para salvar aqueles que estão mortos é necessário fazer várias coisas. Realmente é necessário alguém que realmente não tem pecado e morrer por aqueles que têm pecado. Então, realmente, quem pode morrer? Precisa morrer o Senhor
Jesus, Filho do Senhor Deus, porque o anjo não tem como morrer pelos homens. Então, seja animal, seja cordeiro, boi, não tem como morrer pelos homens. Realmente o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito com forma dos homens, realmente com propiciação pelos pecados e fez morrer na cruz. É por isso que em João capítulo 12, versículo 14, realmente o Senhor, se Ele não viesse a este mundo e morresse, realmente os pecados realmente não seriam lavados. E por Ele morrer, teve vários frutos. Então o Senhor Jesus, Ele realmente desceu, realmente lá dos céus como uma semente caiu na terra. Então realmente o Senhor Jesus, Filho, o unigênito de Deus, morreu e assim fez com que muitos filhos pudessem nascer. É por isso que em João, na realmente parte inicial, ele fala que sobre o Senhor Jesus que ressuscitou, realmente disse para as mulheres que o procuraram no seu túmulo, disse realmente vá e contai para todos, porque eu realmente retornarei para o Pai de vocês, para o meu Pai, realmente porque o meu Pai é o vosso Pai, realmente vós sois meus irmãos. Quando era somente um filho, é unigênito. Então, mas quando nasce realmente vários irmãos, agora não tem mais como ser unigênito. Isso quer dizer que agora tem muitos irmãos e irmãs e os receberão. Então, por isso que o Senhor, Ele realmente, como um pedaço de semente que caiu lá dos céus, fez com que a semente morresse para que muitos filhos pudessem nascer. E então, assim, realmente o Senhor já está preparado para recebê-los. Então, o Senhor Jesus, se Ele não morresse como uma semente que caiu dos céus, nenhuma pessoa pode receber a salvação, nenhuma pessoa pode se tornar filho do Senhor Deus. O Senhor Jesus, Ele morreu com o trigo dos céus. Realmente assim fez com que muitos filhos do Senhor Deus pudessem nascer. Então, esse é o trabalho do Senhor Jesus. Então, mas realmente, como o Pai realmente me enviou, nós todos realmente por termos morrido e ressuscitado, sim, Jesus fez todo esse trabalho. Tem João capítulo 17, realmente antes do Senhor Jesus morrer, Ele disse que Ele realmente cumpriu realmente o trabalho que o Senhor Deus permitiu a Ele. O Senhor Jesus ainda não havia morrido na cruz e não havia ressuscitado, mas o Senhor Jesus, Ele já havia decidido realmente fazer a vontade do Pai. Então eu já cumpri realmente a vontade do meu Pai e eu já dei realmente glórias ao Senhor Deus. Então, dessa maneira, o Senhor Jesus fez todo o trabalho que Ele precisava fazer. Então, realmente, passando todas aquelas estrelas tão altas, realmente Ele descendo tão aquele trono de glória, veio a este mundo tão imundo, tão sujo, realmente tão, realmente coitado. Nasceu em Belém de um corpo de uma virgem, realmente viveu durante 30 anos como filho de um carpinteiro pobre, e durante 3 anos e meio andou pela terra de Israel, realmente recebendo todo o sofrimento e perseguição. Realmente recebeu todas as tentações e realmente castigo que no mundo um homem pode receber. E realmente ele também, como um pecador imundo, foi realmente julgado com sentença de morte. E como soldados de Roma, o Senhor Jesus realmente apanhou, bateram com pau, realmente cuspiram no Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi insultado com todos os nomes. E o Senhor Jesus, mais calado, ele como uma ovelha que leva realmente para a morte. E esse Senhor Jesus, que não tem pecado, Ele realmente recebeu todo o castigo, o julgamento, o sofrimento, tudo por causa de nós, para nos salvar. Então agora esse Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Então agora nós realmente precisamos ver que o Senhor Jesus efetuou todo o trabalho dele, realmente como o Pai o enviou. Então o Senhor Jesus já fez todo o trabalho, realmente que o Senhor Deus pediu. Então é por isso que o Senhor Deus, Ele nos envia também agora. Então, realmente essa palavra, eu quero realmente pregar essa palavra hoje para vocês. Realmente o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz. Ele cumpriu toda essa propiciação pelos pecados, a remissão. Venceu toda a lei do pecado e da morte e ressuscitou. E antes de ele ser arrebatado, ele realmente disse para todos os discípulos, realmente como o Pai me enviou, realmente eu também vos envio. Então, envia para fazer o quê? Realmente para pregar este evangelho. Então o Senhor ter morrido na cruz, ter ressuscitado, Ele cumpriu realmente toda a remissão dos pecados. Então, mas se nós não pregarmos isso, quem vai poder compreender? Então, Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Realmente, se não forem enviados. Então, realmente, como eu fui enviado do Pai, eu também vos envio. Por que envia? Para pregar isso. Realmente, se não foi enviado, como é que vai pregar? Se não tem quem pregue, como é que realmente vai ouvir? E se não existe quem ouve, como é que vão crer? Então, o Senhor Jesus, ele ter morrido na cruz também, realmente ele cumpriu toda essa vontade do Senhor Deus na cruz, realmente a remissão dos pecados. Mas se não tem quem pregue, não existe nenhuma pessoa que realmente receba essa salvação. Então, realmente, quem é que irá crer? Quem é que irá ouvir? Quem é que irá pregar? Então, realmente, o Senhor ele não permite somente para os seus discípulos naquele tempo, mas sim para todas as pessoas cristãos que receberam a salvação depois. O Senhor Deus deixou realmente esse trabalho nas suas mãos. Vamos procurar João capítulo 15. João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 26 e 27. Vamos ler todos juntos. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, o Senhor Jesus, ele diz que realmente quando vier o Consolador, ele já disse sobre esse Consolador que virá. Realmente quando o Senhor Jesus partir, o Consolador ele realmente será enviado pelo Senhor Deus. Então esse Consolador quer dizer que o Senhor Jesus, essa verdade que ele cumpriu na cruz, realmente foi enviado para realmente disseminar essa verdade. Então, realmente, esse Espírito de verdade que sai, realmente procede do Pai. Quando ele vier, ele testificará de mim. Realmente, o Espírito Santo, quando ele vier, é para pregar essa verdade. Realmente, o povo de Israel, no Antigo Testamento, o Senhor Deus Pai, ele cumpriu, realmente estava se manifestando, mostrando que ele existe, realmente, através de vários sinais e milagres, mostrando que tipo de Deus o Senhor é através dos profetas. Através da história de Israel, o Senhor Deus, ele mostrou que tipo de Senhor verdadeiramente ele era. E agora o Senhor Jesus, realmente ele veio para cumprir toda essa vontade do Senhor Deus, plano realmente da salvação. E pela morte do Senhor e ressurreição, a salvação foi concluída. E o Espírito Santo, realmente esse Deus Espírito Santo, realmente, o Senhor Deus Pai, ele cumpriu todas as coisas. E Jesus Filho, realmente ele cumpriu. E então assim o Espírito Santo ele veio para testificar sobre o Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo ele vier, o Senhor Jesus por ter morrido na cruz, ele realmente foi o momento onde todo o pecado do mundo realmente foi julgado. Realmente foi cumprido realmente a remissão dos pecados. Ele venceu a lei do pecado e da morte. E assim realmente permite a esperança e vida eterna para todos nós. E essa verdade será pregada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele testificará sobre o Senhor Jesus. E também realmente vós, desde o início que estavam junto com o Senhor, realmente irão testificar. Realmente naquele tempo são os povos do Senhor Jesus que estavam realmente com ele, os discípulos. Eles, tudo que ouviram e viram do Senhor Jesus, eles precisam pregar. O Espírito Santo, quando ele vier, ele testificará sobre o Senhor Jesus. Mas será que ele vai pregar lá dos céus? O Espírito Santo, ele realmente irá no coração de uma pessoa e aparecerá como sinal, realmente como algo sobrenatural, uma voz? Não, não é isso. O Espírito Santo, ele através daquele que é salvo, é manifestado. Então, realmente, o Espírito Santo, ele realmente, através dos santos que nasceram de novo, ele realmente irá testificar. Então, realmente, milhares de milhares de pessoas realmente estão juntos. Tem pessoas realmente que não conseguem gritar para todos ouvirem, né? Então é por isso que precisa falar pelo microfone. Então o microfone tem como testificar, tem como realmente espalhar a sua voz para todas as pessoas. Da mesma maneira, realmente é necessário que o Espírito Santo realmente ele testemunhe sobre o Senhor Jesus através dos homens. Então realmente vós também, por estarem realmente junto comigo, realmente testificarão com o Senhor. Então agora nós cumprimos a verdade, realmente entendemos a palavra do Senhor Deus, e agora nós cremos verdadeiramente
Então, realmente, para testificar o Senhor, nós estamos neste mundo. Então, o Senhor Deus, realmente, como Ele me enviou. Realmente, o Senhor Jesus, Ele ter morrido e ter ressuscitado, realmente, como dessa maneira. Vós também, realmente, para contar essa verdade, foram enviados. Então, agora, realmente, essa verdade, nem por um instante, nós podemos esquecer. Então, em João, capítulo 14, versículo 12. 14, versículo 12. Vamos ler todos juntos. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, o Senhor Jesus, em João capítulo 12, 13, 14, 15, 16, antes de ele morrer na cruz, são palavras longas que ele contou para os seus discípulos. Então agora, em verdade, realmente vos digo. Quer dizer o quê? Realmente é uma palavra muito, muito importante. Realmente é quando o Senhor Jesus, ele quer frisar uma palavra muito importante. Então, na verdade vos digo. Que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, e quem é que crê no Senhor Jesus? Realmente quem crê e recebeu a salvação, os cristãos. Aqueles que creem no Senhor Jesus fará as obras que eu também faço. Realmente, mas também fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, realmente, desde o início, realmente, os apóstolos, os discípulos, os irmãos das primeiras igrejas, eles realmente fizeram várias obras. Realmente, eles dizerem que realmente, como o Senhor ele fez, eles farão da mesma maneira. Realmente, quando a Bíblia foi totalmente escrita, não é agora pelas obras que serão manifestadas, mas realmente fará algo muito maiores. O que é algo maior do que isso? O Senhor Jesus, ele vivificava aqueles que estavam mortos. Realmente, apóstolo Paulo também, realmente, apóstolo Pedro também revivia aqueles que estavam mortos. Mas algo maior do que isso, qual é? É salvar um espírito que está morto por causa dos delitos e pecados. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele disse para o povo de Efésios: realmente vós que estávamos mortos por causa dos pecados e delitos, realmente vós fostes salvos. Realmente aqueles que estavam mortos foram salvos. Então os pais, ele realmente como salva aqueles que estão mortos, realmente o filho também salva a quem quer. Então o apóstolo Paulo também em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Realmente nós quando trabalhamos junto com o Senhor Deus, nós devemos fazer as mesmas obras. Realmente que seria o quê? Realmente reviver aqueles que estão mortos. O Senhor também ele fez pão para mais de 5.000. Pedro, quando ele pregou uma vez, 3.000, 5.000 pessoas receberam a salvação de uma vez. Então desde o início, aquele que era cego de nascença fez com que os olhos pudessem ser abertos. Desde o momento as pessoas que são cegas, realmente espiritualmente, nós podemos abrir os seus olhos. Porque eles olham o amor do Senhor Deus. Eles vão ver o mundo espiritual do Senhor, o reino glorioso do Senhor Deus. Então assim vão ter olhos para tal. Como o Senhor realmente curou o leproso. Realmente nós estamos salvando as pessoas dos espíritos tão sujos e imundos que realmente estavam presos por causa dos pecados. Realmente nós temos esse poder de transformar em limpos diante do Senhor Jesus. Realmente qual é o trabalho tão grande que é realmente diante do Senhor que nós podemos fazer? Esse trabalho do Senhor Jesus, realmente nós vamos fazer maior do que Ele, porque o Espírito Santo virá para nós e vamos fazer com o poder do Espírito Santo. Continuamente nós estamos aprendendo o que o Espírito Santo faz, não é? Depois que recebemos a salvação, qual é o trabalho que o Espírito Santo faz? No Antigo Testamento, o Senhor Deus Pai, Ele trabalha. Realmente, mas agora o Senhor Jesus durante 33 anos trabalhou. E agora o Espírito Santo trabalha realmente utilizando as pessoas que receberam a salvação. Esse Espírito Santo, ele faz com que nós possamos compreender essa graça do Senhor Deus. Ele faz nosso coração ser mudado. Realmente, através da palavra do Senhor Deus, todos os dias da nossa vivência realmente é conduzida de nova maneira. Então, o Espírito Santo, por trabalhar no meio de nós, realmente o Evangelho é pregado. E assim, realmente, é concluído mais o trabalho da evangelização. Realmente, vamos fazer trabalhos maiores que estes. Então, agora, realmente, esse trabalho que o Senhor ele fez para nós pregarmos este trabalho, realmente o Senhor enviou realmente o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi enviado para utilizar as pessoas que receberam a salvação.
Vamos trocar Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 46. Versículo 46. Versículo 46 ao 48 eu irei ler. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Então, realmente, como está escrito no Antigo Testamento, o Senhor Jesus ele sofreu e morreu, e depois de 3 dias ele ressuscitou. E pelo nome do Senhor Jesus, realmente pela graça desse Senhor Jesus, realmente nós ganhamos o poder de que ressuscitasse os mortos, começando desde Jerusalém para todas as nações. Para todas as nações. Então já está escrito bem antecipadamente que iria para todas as nações. No Antigo Testamento também já está escrito dessa maneira. Então nós todos somos testemunhas desse trabalho. Então nós quem? Somos nós. Então nós realmente somos aqueles que vamos pregar essas palavras. Nós somos testemunhas. Então nós realmente temos essa missão realmente tão grande que nós não devemos esquecer. Como em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês conhecem muito bem. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando receber o poder, a virtude do Espírito Santo. Então, começando desde Jerusalém, esse evangelho será pregado até os confins da terra. Nós estamos vivendo realmente no fim do Oriente. O Espírito Santo até agora ele está trabalhando. Então agora nesse último trabalho, realmente onde o trabalho do Evangelho está quase para terminar. Ainda muitas pessoas que ainda não receberam a salvação. Realmente nós temos essa obrigação de pregarmos o Evangelho. Realmente através do poder do Espírito Santo, nós precisamos pregar. Então realmente o Espírito Santo, por causa de nós, realmente se o Espírito Santo ele não trabalhar, então como é que nós vamos pregar o Evangelho? Como é que nós vamos salvar aqueles que estão mortos? Como é que nós podemos levar, resgatar aqueles que estão indo para o inferno, para o céu? O Espírito Santo, através de nós, ele faz esse trabalho tão grandioso. Então, João capítulo 20, vamos ver de novo. João capítulo 20. Desde o versículo 21, eu irei ler. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, aqueles a quem o retiverdes lhes são retidos. Então quando o Senhor Jesus ele disse, ele soprou, recebei o Espírito Santo. O que significa essa palavra? Então, se olharmos em Gênesis capítulo 2, o Senhor, quando criou o homem, ele criou o homem com a carne, e ele soprou realmente o vento, realmente nas narinas, o vento da vida. Então, esse vento do Senhor, o Senhor realmente quer dizer que ele permitiu esse ar de vida. Então, é por isso que o Espírito Santo, em hebraico, ele significa pneuma, quer dizer que é um vento. Então, mas uma pessoa, ela começou a falar com essa palavra dizendo, o Senhor Jesus, ele soprou e recebeu o Espírito Santo. E ele falou, recebais o Espírito Santo. Então, tá louco? Só para ver, só sai cheiro podre, odor. Aqueles que foram mortos por causa dos pecados delitos, o Senhor realmente criou esse pedaço de carne e soprou o seu vento realmente de vida nas narinas. Então nós que fomos salvos, realmente o Senhor ele colocou esse ar de vida em nós.
Então nós, quando recebemos a salvação, quando recebi a salvação, escrevi no meu diário. Realmente um pedaço de carne tão sujo, o Senhor Deus soprou o seu vento. Então o vento de vida do Senhor, realmente o vida da ressurreição. Então, e assim nós nos tornamos vidas. Nós, aquele espírito morto, nós nos tornamos em espíritos vivos. Nós que estávamos mortos com os pecados e delitos, fomos vivificados. Então o Senhor, por ele soprar, ele diz, recebeis o Espírito Santo. Quer dizer que ele está dizendo que quando ele ressuscitasse, realmente iria permitir o Espírito Santo para nós. E assim, com o Espírito Santo que entrasse em nós, nós pudéssemos realmente ganhar o poder, a virtude do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele desse a certeza de que nós temos recebido a salvação, com grande certeza e conhecimento. Então nós, assim, realmente com a certeza do Espírito Santo, nós percebemos que nós somos filhos do Senhor Deus. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo, através da palavra do Senhor Deus, ele começa a testificar essa palavra. O Senhor Jesus, antes de ele realmente ser levado aos céus, antes de ser arrebatado, depois que ele foi embora, realmente, 9 dias, realmente o Espírito Santo ele veio, mas realmente o Espírito Santo não havia chegado nesse tempo, mas o Senhor, ele já disse que o Espírito Santo seria dado a eles. Realmente, eles recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles quem os retiverdes lhes são retidos. Essa palavra também, realmente a Igreja Católica, ela compreende essa palavra de um jeito totalmente errado. Então eles acham que ter o poder de perdoar os pecados, acham que deu para Pedro, como em Mateus capítulo 16, falar, Pedro, você realmente construirá a sua igreja nesse fundamento. Eu darei a chave dos céus e da terra. E se você abrir na terra, abrirá nos céus. Se você fechar na terra, fechará nos céus. Então eles acham que recebeu a chave dos céus. E como se ele abrisse, então tudo vai ser aberto. Se fechasse, a porta dos céus não se abrisse. Então Pedro, quando morreu, eles pensam que para quem que deu essa chave dos céus? Ele deu para o Papa. É por isso que eles escolhem como Pedro como o primeiro Papa. Depois segundo, terceiro, quarto, quinto e assim foi descendo. Então isso é um trabalho do diabo, de Satanás, é mentira. Então ir para o céu, todos precisam ir para diante do Papa. Já que o Papa não consegue fazer isso, tem aqueles que realmente estão demonstrando o poder do Papa, realmente que são os padres. Então as pessoas vão lá no padre e falam, eles pedem, realmente confessam e pedem os perdões dos pecados, dizendo, eu tenho esse pecado. Então o Papa, ele fala, seus pecados são perdoados, filho. Ele falou, então seus pecados vão continuar, então seus pecados continuam. Então, não é assim. Realmente o Espírito Santo é aquele que faz nós compreendermos verdadeiramente a palavra. Realmente, através desse Espírito Santo, o Evangelho é pregado por nós. Realmente, todo esse trabalho, realmente, remissão eterna feita pelo Senhor na cruz. Quando nós compreendemos isso, nós recebemos a salvação. Enquanto nós não pregamos, realmente esse pecado retém no corpo, no Espírito. Realmente, para aqueles que não pregam o Evangelho. Realmente, se não há quem pregue, como ouvirão? E como ouvirão realmente? E como crerão se não tem quem ouve? Realmente, se não pregar, todas as pessoas irão para o inferno. Realmente, esse problema é um problema muito grande. Realmente, seus pecados perdoados realmente serão perdoados, como o Senhor disse. Quer dizer que realmente é pregar aquela palavra que o Senhor Jesus efetuou na cruz. Então, aquela pessoa pode receber a salvação. Se você não prega essa palavra, essa pessoa, ela naturalmente vai para a perdição. Se deixar, essa pessoa ficará. Então quer dizer que se você não pregar o Evangelho, em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, realmente aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então se você crer, você tem a salvação, e se você não crer, tem a condenação. Realmente, como isso é um problema realmente muito importante. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor da salvação. Realmente os cristãos, eles respondem a esse trabalho do Senhor. Nós realmente estamos salvando as pessoas que estão indo para o inferno para receber a salvação e irem para o céu. Mas se nós deixarmos, eles irão para o inferno. Realmente é uma pessoa que está na água morrendo afogada. Se nós deixarmos, aquela pessoa vai morrer afogada. Então como isso é um problema muito grande? Então, salvar realmente uma pessoa que está morrendo, realmente existe um trabalho muito mais importante e precioso do que isso. Então, hoje em dia,
Realmente, quando uma pessoa ela morre, ela fica perdida, realmente tem um grande problema realmente eles procurarem. Realmente tem uma aluna que está perdida, realmente milhares de policiais realmente estão lá procurando essa criança e até agora não acharam. Também os soldados realmente norte-americanos e sul-coreanos que morreram. Realmente muitos países eles estão falando que eles precisam levar realmente os corpos daqueles soldados para os seus cemitérios. Realmente a vida de um soldado. Até o osso de uma pessoa realmente é tão precioso, mas realmente nós realmente consideramos um espírito que está indo para o inferno, não é mais precioso ainda? Então o Senhor Jesus, ele quando cumpriu isso na cruz, essa salvação cumprida na cruz, fez com que todos os santos, realmente através destes, essa verdade pudesse ser pregada, compartilhada, para que muitas pessoas pudessem receber a salvação. Então uma pessoa que recebeu a salvação, se fica com a boca fechada sem pregar, nenhuma pessoa pode receber a salvação. Então o Senhor, através de nós, ele está realmente efetuando esse trabalho tão grandioso da salvação. Realmente nós não devemos esquecer isso. Vamos para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vamos ler todos juntos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Versículo 21. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, realmente, no meio de nós somos o quê? Realmente, dentro de Efésios, são os santos que receberam a salvação, o corpo, a igreja de Cristo. Realmente o Senhor Jesus é a cabeça. Os santos que receberam a salvação, que foram unidos pelo Espírito Santo, formaram essa igreja, o corpo de Cristo. Se a cabeça realmente ela deseja ter a vontade, realmente é manifestada pelo corpo. Então a vontade do Senhor Deus tem que ser manifestada através da igreja, que é o corpo de Cristo. Realmente através das nossas obras. Realmente quem é o Senhor que trabalha em nós? Realmente é o poder do Espírito Santo que opera em nós. Realmente tudo o que nós pensamos ou pedimos é segundo tudo o poder em que nós opera. Abundantemente tudo será feito. Realmente o que o Senhor ele deseja de nós? Ele realmente disse o que? Para buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça. Buscar o reino do Senhor Deus. Realmente o evangelho ser pregado. Então muitas pessoas, espíritos, possam receber a salvação. Realmente muitos espíritos receberem a salvação. Quer dizer que realmente o reino do Senhor Deus é cada momento mais realmente estendido. Então assim realmente o reino, buscar o reino do Senhor Deus. Realmente se aquelas pessoas que receberam a salvação fazerem a vontade do Senhor Deus, quer dizer que a justiça do Senhor Deus é efetuada naquela pessoa. Se nós fazemos isso, todas as coisas que é necessária para a nossa carne, o Senhor disse que efetuaria. Então realmente o cristão ficar pensando, como é que eu vou viver bem, como eu vou comer bem, realmente não é viver preso nessas coisas. Mas sim, seja realmente no comércio, seja na plantação, seja no seu trabalho, não importa o que ele faça, realmente tudo isso é métodos, mas o objetivo é pregar o evangelho. Não é correto? Realmente o seu objetivo é cumprir, pregar o evangelho. Então você ganhar dinheiro, você comer bem, viver bem, será que isso é o quê? Tem algum significado? O que existe de diferente das pessoas do mundo? Realmente nós estamos morando numa casa boa, comendo comida boa, realmente casa, realmente com roupas boas, carro bom, brincar, realmente será que nós vivemos neste mundo? E isso é o objetivo da nossa vida? Realmente o que nós desejamos deste mundo é salvarmos todas as pessoas com o Espírito. É mais que espíritos possam receber a salvação. Essa é a nossa oração fervorosa diante do Senhor Deus. É desejar que o reino do Senhor Deus seja concluído. Realmente tudo o que nós pensamos, realmente pedimos. O que nós pensamos? Realmente seja dormir ou acordar, o que nós devemos pensar? Realmente como é que eu vou agradar o Senhor Deus? Como é que mais uma pessoa pode receber a salvação? Então, será que nós esquecemos disso? Realmente, se lembramos, nós fazemos. Se nós não lembramos, não fazemos. Então, se nós não lembrarmos, ficamos pensativos. Onde que nós devemos manter esses pensamentos? Realmente tudo o que pedimos, realmente tudo o que pensamos, realmente tudo é abundantemente afetado pelo poder do Espírito Santo.
Realmente tudo que nós pensamos e realmente pensamos e sentimos, realmente tudo é feito através do Espírito Santo. Realmente dentro da igreja de Cristo, dentro do Senhor Jesus, realmente através realmente de toda a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Que a glória do Senhor seja concluída. Então quando nós pensamos, não é realmente um trabalho tão longo. Mas no início, realmente, um número de pessoas que não dava, realmente iniciava desse jeito na nossa igreja, tão pequena, com algumas pessoas, realmente em um curto período de tempo. Realmente no mundo todo. Na Coreia já tem mais ou menos por volta de 215 igrejas. No mundo tem por volta de 75 países, realmente tem por volta de 540 igrejas. Realmente são igrejas que não dá nem para contar. Realmente tudo que nós pensamos e pedimos realmente mais abundantemente do que tudo. Realmente algumas pessoas eles falam, mesmo que eu não faça, os outros farão por mim. Não precisa fazer. Vá para diante do Senhor para ver se você consegue falar isso de novo. Tá, alguém realmente precisa usar todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua vontade, realmente toda a sua vida para concluir esse trabalho do Senhor Deus, orando fervorosamente, se sacrificando, se esforçando para isso. É por isso que esse trabalho do Evangelho é efetuado, não é de qualquer maneira. Então nós, realmente, diante do Senhor Deus, esse trabalho, realmente, esse Evangelho tão grande do Senhor, nós devemos concluir. Realmente nós que fomos salvos pelo Senhor, nós precisamos efetuar esse trabalho do Senhor. Vamos procurar 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, ele ministravam estas coisas, e agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para que as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Realmente, lá desde os céus, realmente nós conseguimos essa força do Espírito Santo. Realmente, através desse Espírito Santo enviado dos céus, realmente nós somos aqueles que pregam o Evangelho. Realmente esse Espírito Santo, ele está no meio de nós trabalhando, não é? Realmente quando o Espírito Santo ele faz o trabalho, nós conseguimos o poder e nós podemos efetuar realmente todo o trabalho através do Espírito Santo. Nós podemos pregar o Evangelho do Senhor Deus. Realmente esse trabalho do Senhor Deus, ele trabalha e opera em nós. Nós não devemos esquecer disso. Então, realmente nós somos pessoas que verdadeiramente recebemos a salvação. Nós somos cristãos verdadeiros. Nós somos as pessoas que realmente verdadeiramente somos o corpo de Cristo. Qual é a evidência disso? Quer dizer que realmente no trabalho do Evangelho é efetuado em nós. Realmente o Evangelho é pregado todos os dias, cada momento mais. Realmente como o Senhor ele trabalha em nós, realmente é manifestado esse trabalho do Senhor Deus. Realmente até os anjos eles desejam atentar. Então realmente o Senhor ele não morreu pelos anjos. O anjo realmente quando ele se corrompe, acaba. É por isso que os anjos, realmente eles que estão diante do Senhor Deus agora, eles realmente têm muito interesse, realmente eles têm grande inveja, realmente dessa salvação que nós recebemos. Porque nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos a noiva de Cristo, mas os anjos, realmente eles não têm esse grande amor, recepção realmente do Espírito do Filho para realmente se tornar filho do Senhor Deus. Eles não têm como se tornar noiva do Senhor Jesus. Nós somos realmente lugares bem mais gloriosos do que os anjos no reino dos céus. É por isso que até os próprios anjos realmente eles desejam bem atentar. Eles desejam isso. Então os cristãos agora, realmente eles precisam se esforçar. Existem somente por um objetivo de pregar esse evangelho neste mundo. Não devem esquecer. Então vamos procurar Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
Versículo 47, vamos ler todos juntos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Realmente, através do trabalho do tempo, realmente, do tabernáculo, Jesus das tendas, realmente todas as pessoas receberam a salvação e receberam o ensinamento dos apóstolos e assim repartilharam o pão. Realmente, eles quando estavam orando esforçadamente, Cristo, ele aumentou o número de pessoas que realmente receberam a salvação cada momento mais. Então, no meio disso tudo, o Senhor, ele efetuou o seu trabalho. Então, realmente, no meio de nós, realmente o Senhor que ele trabalha. Esse evangelho do Senhor, cada momento mais, ele precisa ser efetuado. Então, essa é a vontade do Senhor Deus. Tem João capítulo 5, versículo 25. Realmente aqueles que estavam mortos, eles ouviram a voz do Senhor. Realmente, eis chegado o tempo. E aqueles que estão mortos serão vivificados. Realmente, nós que estávamos mortos por causa dos pecados e delitos, realmente, se ouvirem a voz do que eles vão ser salvos? Realmente, a voz do Filho. Realmente, a voz do Filho é o Evangelho. Realmente, esse Evangelho que é pregado para vós. Realmente, esse é o Evangelho. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, realmente nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, por causa do Evangelho fomos vivificados. Realmente nós quando recebemos a salvação, nós nos assustamos, é por causa de termos visto um milagre tão grande? Não é isso. Nós realmente diante do Senhor Deus percebemos quão pobre, pecador, sujo que éramos. E assim Cristo realmente essa salvação tão grande que Ele efetuou por nós. Realmente nós compreendemos isso, então recebemos a salvação. Realmente aqueles que estão mortos, eles ouvirem a voz realmente do Filho de Deus. Realmente quem ouvir será vivificado. Realmente como é que nós podemos deixar de pregar esse evangelho? É necessário pregar para que as pessoas possam receber a salvação. Realmente se não existe quem pregue, quem realmente ouvirá? Realmente se a pessoa realmente não ouve, não consegue crer. E se não consegue crer, ela vai para a perdição. É por isso que os cristãos, realmente, eles precisam estar esforçados, pensando realmente como é que eles vão pregar o evangelho mais fortemente, assim para que muitos espíritos possam receber a salvação. Realmente assim, se eles forem tiverem desinteresse por causa dos espíritos que estão indo para o inferno, as pessoas que receberam a salvação, fecharem a boca e não pregarem o evangelho, realmente para as pessoas, então nenhuma pessoa poderá receber a salvação. Então agora, realmente os cristãos, eles precisam pregar o evangelho para que muitos outros espíritos possam receber a salvação. E para efetuar esse trabalho, realmente existe uma coisa básica, 3 coisas que ele deve efetuar. Vocês sabem muito bem, não é? Então, primeiramente, quem sabe as 3 coisas? Vocês não sabem? Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? É união. Alguém falou união lá atrás. União. Depois, obediência. Então por que vocês viram a cara? Obediência. Depois terceira, sacrifício. União, obediência e sacrifício. É bem simples. Então essas 3 coisas, elas são coisas básicas a serem feitas para evangelizar. Então primeiramente a união, em Filipenses capítulo 1, versículo 27. É que em união, por uma vontade, por um único projeto, estamos unidos por causa do Evangelho. O Senhor, Ele trabalha através daqueles que receberam a salvação para fazer esse trabalho do Evangelho, da salvação. E como é que esse trabalho é feito? Quando as pessoas estão unidas em uma unidade. Efésios capítulo 4, versículo 3. Então, realmente, como a união da paz, realmente é... Pelo Espírito Santo, precisam forçar realmente para estarem unidos. Realmente o Senhor Deus, um Pai, realmente um irmão e irmã, realmente terem o mesmo objetivo de vida. Então agora no corpo de Cristo se uniu. Então como o Espírito Santo, ele se esforça para nos unir, nós precisamos fortemente proteger isso. Por quê? Então porque nós estamos todos pregando o evangelho, mas nós individualmente somos fracos. Então nós somos fracos, não faltam as coisas, mas quando nós, no Espírito Santo, estamos unidos, ele faz um trabalho bem grande. Então esse corpo, realmente, como ele é bonito, não é? Porque realmente a cabeça quando decide, o corpo mexe na hora. Então, mas vamos pensar se dividir tudo.
um coração de um lado, o dedo de um lado, o dedo do pé do outro. Como é que vai funcionar? É bem esquisito. Então, mas esse corpo todo, todos esses membros, quando estão unidos conforme a ordem da cabeça, realmente tudo é funcionado o trabalho do Espírito Santo. Então nos faltam muitas coisas, mas nós que faltam muito, quando nós somos unidos pelo Espírito Santo, o Senhor Deus, Ele trabalha neste meio. Então nós estamos unidos, isso é a comunhão dos santos. É por isso que em Filipenses capítulo 1, versículos 5 e 6, ele fala, desde o primeiro dia até o último, nós estamos pregando o Evangelho, porque aquele que está bom dentro de nós, realmente até o dia do retorno do Senhor, ele estará realmente nos unindo para fazer o trabalho em comunhão. Realmente desde o momento que recebemos a salvação, desde o primeiro dia, realmente nós estamos no Evangelho em comunhão. Realmente pelo Evangelho nós recebemos a salvação, pelo Evangelho nós estamos em comunhão. Então, realmente, por causa da vida de fé do Evangelho, nós estamos unidos juntos. Então, dentro de nós, realmente, o trabalho bom é iniciado, realmente, no meio daquela comunhão. Realmente, toda a comunhão, toda realmente essa conversação, a comunhão quer dizer que é a mesma coisa em igreja. Em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus o Nazaré. Então ele tem um corpo, mas realmente dentro dele tem o Espírito Santo, foi ungido com virtude. Realmente dentro do Senhor Jesus tem o poder do Senhor Deus e o Espírito Santo que estão trabalhando, e ele andou fazendo o bem. O que é fazendo bem? Realmente é curar aqueles que estão realmente oprimidos pelo diabo. Realmente esse poder do Senhor Deus agora está no meio de nós. Então, dentro de nós, realmente esse trabalho bom, o bom é realmente realizado. Cada momento junto com o Senhor é efetuado. Então agora, nós que estamos fazendo esse bom trabalho do Senhor, nós precisamos estar unidos. Realmente, todas essas pequenas realmente gravetos na fogueira, se eles estiverem separados, eles se apagam muito fácil. Mas quando você une todos eles, eles têm um fogo muito grande. Realmente um trabalho bem grande. Realmente nós somos fracos, mas quando nós estamos unidos no Espírito Santo, realmente o trabalho é gigantesco. Realmente todos aqueles gravetos pequenos que estavam pegando fogo, sozinhos eles se apagam. Mas quando unidos numa fogueira, o que acontece? Realmente, quando se unirem, o que acontece? Muitos espíritos recebem a salvação. Se você se separar, ninguém pode receber a salvação. Então nós estamos unidos ou não. Então quando nós estamos unidos, o Senhor ele trabalha no meio de nós. Por um coração, por um objetivo, por um trabalho do Espírito Santo. O diabo já que sabe muito bem sobre isso. Com coisas pequenas eles fazem as pessoas se odiarem, brigarem, dividem os corações. Ele os separa. Então realmente as pessoas que receberam a salvação com uma coisa tão pequena, eles querem brigar, um odeia o outro, não querem ver um ao outro. Será que pode ser assim? O Senhor, quando nos recebeu, nós também precisamos receber uns aos outros com amor, com paciência, precisamos cobrir as imperfeições, segurar o outro. Então, aquele que estiver realmente fraco, nós precisamos ajudar. Nós podemos realmente ignorar essa pessoa? Então, realmente, o diabo, ele sabe que se nós nos separarmos, o trabalho do Evangelho é apagado. E daí, de qualquer maneira, ele tenta nos separar. O diabo pode não roubar a nossa salvação, mas ele pode trabalhar para atrapalhar o trabalho do Senhor Deus. É por isso que é necessária a união. E o que é o segundo? Obediência. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele, para fazer o trabalho do Senhor Deus, primeiramente tem que fazer a vivência de obedecer. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, realmente a luz do Senhor resplandeceu na frente dos homens para fazer o bem, realmente para dar glórias diante do Pai. Então nós, quando obedecemos a palavra do Senhor, a nossa forma é para dar glória a gente do Senhor Deus. E não somente para isso, mas para salvar os outros espíritos. É necessário fazer boas obras. Por quê? Porque quando nós pregamos o Evangelho, existem muitas pessoas que não creem. E elas olham para mim e falam, nossa, aquela pessoa recebeu a salvação. Aquela pessoa realmente nasceu de novo. Mas a nossa vivência, se estiver errada, o Evangelho que nós pregamos, eles não conseguem crer.
Eles falam, olha, fala bem, mas mentem tão bem. Realmente tudo que nós falamos se torna mentira. Estão sabendo disso? Realmente o evangelho que nós estamos pregando, nós precisamos saber o quão verdadeiro é. Realmente, sabe como é que nós podemos verificar isso? Com a nossa vivência, nós precisamos abrir nossos olhos bem para verificarmos, porque as pessoas estão olhando para a nossa vida. Realmente o Senhor, Ele através daqueles que obedecem, Ele faz o seu trabalho. Então nós que estamos realmente unidos para fazer o trabalho correto diante do Senhor Deus, se nós não estivermos preparados para obedecer, nós não podemos salvar os outros. Realmente nós, primeiramente, se nós não obedecemos, as nossas famílias também não podem receber a salvação, porque eles irão atrapalhar, eu mesmo irei atrapalhar eles. Realmente nós, quando temos a vivência de obedecer, realmente de servir o Senhor Deus, então assim o Senhor Deus ele faz o trabalho de salvar os outros espíritos. É por isso que a vivência de realmente obedecer não é somente por causa de nós, mas sim é algo realmente necessário para nós servirmos as pessoas. E depois mais um é o sacrifício. Então realmente esse evangelho que foi pregado para nós, quantas pessoas elas se sacrificaram, servos do Senhor Deus. Realmente tantos cristãos, eles morreram se sacrificando. As pessoas que receberam a salvação primeiro, sem esse sacrifício deles, outras pessoas não podem receber a salvação. Realmente o Senhor, se Ele não tivesse mandado o seu Filho para morrer aqui, realmente não teria dado frutos para este mundo. Realmente a vida que foi escolhida pelo Senhor Deus, essa é a lei do Senhor Deus. Realmente o Senhor Jesus também, Ele morreu como todos nós. Realmente Ele fez com que o Senhor Deus realmente enviasse o seu Filho unigênito para morrer para nós. E realmente esse sacrifício, se nós efetuarmos como o Senhor Jesus neste mundo, realmente o trabalho do Evangelho é concluído sem nenhuma falta. Realmente o Senhor Deus, Ele permitiu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por causa de nós. Realmente para que o Evangelho, realmente a remissão dos pecados pudesse ser efetuado para sempre. E nós para pregarmos esse Evangelho, estamos fortemente, realmente para que muitos outros espíritos possam receber a salvação. Que tipo de sacrifício nós devemos fazer? Em Atos, capítulo 24, realmente o apóstolo Paulo falou que a missão que recebeu do Senhor é para realmente concluir essa missão, realmente permitido pelo Senhor Deus. E ele não considera nada de precioso a sua vida. Realmente o apóstolo Paulo, ele depositou toda a sua vida realmente para viver pregando o Evangelho. Realmente mesmo na fome, mesmo na nudez, realmente mesmo realmente no sono, realmente na tortura, mesmo na prisão, realmente sendo apedrejado, sendo largado, realmente ele reviveu e voltou para pregar o Evangelho. Ele realmente no meio, amigos de prisão, realmente todo o perigo de mar, de natureza, realmente de inimigos, realmente ele sempre estava até em Roma, sendo levado para Roma para ser aprisionado e ser sentenciado pela morte, mas mesmo assim ele foi pregando o Evangelho e foi cortado a sua cabeça. Então realmente esse Evangelho para ser pregado para nós não foi de qualquer jeito, realmente o sacrifício de muitas pessoas foi necessário para que esse Evangelho pudesse ser pregado para nós. Então nós ainda somos realmente entre as pessoas que não receberam a salvação. Nós precisamos pregar esse Evangelho para que essas pessoas possam receber a salvação. E precisamos morrer como o apóstolo Paulo. Em Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então realmente aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Realmente por que derrama lágrimas e vai plantando? Realmente porque esse evangelho não é pregado realmente sem nenhum custo. Realmente é necessário de muito sacrifício, esforço, morte, sofrimento daqueles que realmente primeiramente receberam a salvação. Realmente aqueles que semeiam bastante, eles colhem bastante. Aqueles que plantam pouco, realmente eles vão colher pouco. Realmente o semear é sacrificar. Realmente uma pessoa ela tem um alimento, mas ele realmente vai e come, então, mas isso acaba. Mas se ele pegar esse alimento e falar, eu vou plantar, vou plantar, vou plantar, então ele pode ter 30, 60, 90, 100 frutos. Realmente o meu tempo, todo o meu esforço, toda a minha juventude, todos os meus bens materiais, minha liberdade, minha alegria, minha felicidade, tudo quando é sacrificado pelo Evangelho. Realmente através do nosso sacrifício, nosso sofrimento, realmente o trabalho da evangelização para muitas pessoas pode acontecer. Realmente nós, realmente como os trigos dos céus, nós precisamos descer a este mundo para morrermos. Então assim muitos espíritos podem nascer diante do Senhor Deus. Nós precisamos saber dessa verdade. Realmente as pessoas que são individualistas, as pessoas que são egocêntricas, elas realmente vivem somente para si, não conseguem fazer nada pelo Senhor Deus. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11,
Vamos procurar. Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos ler todos juntos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, e em vós a vida. Então, realmente, nós que estamos vivos, nós que recebemos a salvação, agora sempre realmente que estamos vivendo pela morte no Senhor, e quer dizer que estamos sacrificando, estamos recebendo sofrimento. Então, realmente, essa vida do Senhor, realmente, o Senhor Jesus, realmente que está se manifestando dentro de nós, realmente dentro da nossa carne mortal também. Realmente, nossa carne irá morrer, mas através dessa carne que vai morrer a vida do Senhor para ser manifestada. Nós mesmos realmente precisamos passar esse realmente sufoco de morte. Nós precisamos estar preparados, entregues à morte pelo Senhor. Então, mas realmente dentro de nós, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Realmente, uma mãe que está realmente tendo um parto, ela está sentindo as dores de parto para ter os filhos. Antigamente dizem pessoas que tiveram vários filhos, mas morreram tendo filhos. Então, realmente a morte ela trabalha em nós, mas a vida trabalha em vós. Realmente para que a vida possa ser entregue, a salvação para muitas pessoas possa acontecer, realmente é necessário o sacrifício e esforço de várias outras pessoas anteriormente. Então agora nós estamos pregando o evangelho para o mundo todo e realmente existe muito trabalho para ser feito. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele fala que realmente se ele, o apóstolo Paulo, não pregar o evangelho, existe realmente um castigo para ele. Realmente ele não é evangelizado, isso é pecado. Vocês sabiam disso? Então, realmente você fazer o mal também é pecado. Mas você não fazer o bem também é pecado. Realmente em Tiago, capítulo 4, ele já diz da maneira. Porque se você sabe fazer o bem e você não faz, isso é pecado. Realmente você salvar o outro, isso é muito realmente gracioso. Mas se você não faz isso, isso é pecado. Realmente uma pessoa que está na água, realmente morrendo afogada, realmente está no meio daquele perigo, você pular lá dentro para salvá-la. Realmente quando está no fogo também. Realmente uma pessoa para salvar aqueles que estão no meio do fogo. Ele realmente coloca em risco a sua vida para entrar no meio do fogo para salvar as pessoas. Aqueles bombeiros, realmente tem bombeiros que morrem por causa disso. Então, realmente, para salvar a vida de algumas pessoas, de alguns dezenas de anos. Mas nós, realmente, espíritos que vão para o inferno eterno. Nós precisamos sacrificar a nós mesmos para salvar, que irão eternamente para o inferno, não é mesmo? Mas, realmente, o sacrifício do cristão não é em vão. De jeito nenhum. Nós, quando morremos com Cristo, nós viveremos com Cristo. Então, nós estamos realmente totalmente obedientes, sujeitos à palavra do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele já prometeu que nos daria realmente o galardão. Realmente nós precisamos realmente nos esforçar mais para que muitos outros espíritos possam receber a salvação. Em João ele fala realmente quanto mais frutos nós temos, mais glória receberemos diante do Senhor Deus. Realmente é necessário ter muitos frutos para que muitos espíritos recebam a salvação, para que realmente de tudo isso se torne glória diante do Senhor Deus. Nós somente vivemos e preparamos e oramos e planejamos por causa disso. Realmente nós podemos evangelizar, esse tempo já não resta muito. Se olharmos em João capítulo 9, versículo 4, ele fala que realmente todo esse trabalho, realmente o Senhor tem nos enviado para esse tempo. Realmente quando chegar a noite não terá mais ninguém que poderá trabalhar. Realmente chegará o momento onde chegará essa noite. Então realmente mesmo que nós olhemos, realmente parece que o Senhor virá no nosso tempo. Realmente porque quando o Senhor ele vier, realmente os sinais todos já foram realmente finalizados que o Senhor já nos contou. Realmente nós estamos vivendo nesse último tempo é certeiro. Realmente quando todas essas coisas acontecerem, saibais que o Filho do Homem está logo à porta. Então realmente quem sabe dessas coisas, sabe que nesse último tempo a missão dada pelo Senhor Deus, antes que escureça, antes que anoiteça, é necessariamente lavar rápido a roupa, é preciso trabalhar rápido. Então nós precisamos estar realmente rapidamente trabalhando. Então nesse tempo realmente retiro de verão também nós precisamos nos esforçar ao máximo para que muitos espíritos possam receber a salvação. E para que isso aconteça, realmente nós precisamos desde antes precisamos nos organizar, planejar, nós precisamos nos esforçar para que assim possa existir realmente um bom resultado. Mas realmente sem nenhum planejamento, se você for e fazer alguma coisa, será que vai funcionar? Realmente para quem você for pregar, você já precisa decidir, você já precisa planejar por aquela pessoa. Tentem fazer dessa maneira. Realmente dessa vez para que
que muitos espíritos possam receber a salvação também. Realmente no nosso local de acampamento, realmente o prédio já de reforma já está acontecendo novamente. Já que está faltando dormitórios, nós realmente pegamos realmente já na 7ª vez e estamos fazendo realmente dividido. Realmente nós estendemos, era 6, mas estendemos até o 7ª etapa, realmente momento de conferência. Mas mesmo assim eu estou preocupado com os cômodos para as pessoas descansarem. Mas não fale, eu não vou porque não tem lugar para dormir. Todos precisam ir para evangelizar. Então é assim, realmente nós estamos realmente naquele prédio realmente do amor. Realmente o prédio do amor é um lugar onde os senhores idosos eles possam ouvir a palavra. E já que não tem um lugar realmente adequado para fazer realmente a pregação, para ouvirem no prédio do amor, então nós não terminamos no 7º, nós iremos fazer o 8º e o 9º etapa. E quando será a 8ª e 9ª etapa? Depois que acaba realmente a 7ª etapa do retiro de verão, nós temos o 8º e o 9º. E o 8º e o 9º é realmente a etapa de pós-verão. Realmente o 8º e 9º, eu gostaria realmente de dizer que realmente as pessoas disseram que pudesse fazer assim a evangelização. Então os senhores idosos, que realmente depois de um mês se fizer, realmente já não tem tanto calor. E naquele momento, realmente os lugares realmente já estará bem aberto. Então desejo que planejem desse jeito para poderem participar. Realmente se tiver para quem pregar, realmente é necessário ir, não é? Então dessa maneira, realmente nesse meio da pregação toda, realmente espero que vocês todos possam planejar. E assim, realmente, que o trabalho do Evangelho possa realmente grandemente ser acontecido. Como em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Realmente, como um dia fosse 1000 anos, 1000 anos como um dia, para que nenhum se perca, mas sim todos cheguem ao arrependimento. Para que ninguém se perca, mas todos possam chegar ao arrependimento. Esse é o grande coração do Senhor Deus. Realmente é necessário ser o nosso coração. Então, o desinteresse é pecado. Então realmente você fazer nada por uma pessoa que está indo para o inferno, isso é pecado. Realmente o mundo todo está nos observando. Realmente na Coreia, realmente tudo que está acontecendo na Coreia, realmente eles fazem da mesma maneira lá no exterior. É por isso que nós precisamos saber dessa maneira. É por isso que todas as igrejas realmente na Coreia toda, realmente que estão realmente unidas. A igreja de Seul realmente está sendo a principal. E nós precisamos ser realmente uma base boa para toda a Coreia. Não somente para a Coreia, mas pelo mundo todo, para a evangelização. E assim realmente nós, nesse último tempo, para que nós possamos fazer esse trabalho santo do Senhor para a efetuar. É assim que nós possamos orar todos juntos. Possamos estar unidos. Obediência, sacrifício. Então vamos fazer todos de novo. União, obediência, sacrifício. União, obediência, sacrifício. União, obediência, sacrifício. União, obediência, sacrifício. Indo para a rua, união, obediência, sacrifício. Então você fica feliz, alegre. Você vai andar e fala, união, obediência, sacrifício. Então seja dormir ou acordar. O trabalho grande do Senhor Deus para que seja concluído. Vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso, nesse último tempo o Senhor nos salvou, realmente nos distinguiu realmente de forma santa, para que dentro da igreja do Senhor nós possamos servir o Senhor, pregando o seu evangelho, viver obedecendo. Por essa graça nós agradecemos, Senhor. Realmente agora, realmente não resta muito tempo, mas esse retiro de verão que irá acontecer, realmente muitos espíritos possam receber a salvação, que o Senhor possa trabalhar para tal, e que realmente para que assim todos nós possamos, realmente pela vontade do Senhor Deus, possa ser utilizado de forma preciosa. Realmente o Espírito Santo, como eu disse, realmente como o Pai me enviou, eu também vos envio. Realmente como essa palavra do Senhor Jesus, realmente o Senhor nos permitiu essa missão tão santa. Realmente o Senhor, Ele morreu na cruz e ressuscitou para realmente nos permitir esse evangelho santo para nós, para que nós possamos receber a salvação. Então assim que esse evangelho possa ser pregado, para que muitas pessoas possam receber a salvação, esse grande trabalho possa se tornar glória, gente do Senhor Deus. Realmente para todo esse trabalho, que o Senhor Deus possa nos utilizar de forma realmente bem preciosa. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.